Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978, CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cuiabana FM. Esse é mais um podcast Sintonize com Cristo. Nós voltamos aqui após alguns anos de uma entrevista sobre aconselhamento bíblico. Nós estamos vivendo uma geração que mais fala sobre saúde mental, emoções e traumas. Nunca houve tanta informação psicológica disponível, mas também nós nunca vimos índices tão elevados de ansiedade, de depressão, solidão e desesperança. O que isso revela? Será que estamos tratando apenas os sintomas e deixando de alcançar a raiz dos conflitos da alma? Pensando nisso, nós convidamos para estar conosco hoje o reverendo Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana Morada da Serra, que vai tratar conosco sobre esse assunto. Boa tarde, pastor Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Sintonize com Cristo. Boa tarde, Anaí. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse programa, sempre uma alegria. E tratando de um tema que eu particularmente gosto muito e que acredito ser de suma importância, que é aconselhamento bíblico. A ideia aqui hoje é que nós lembremos de retomar as Escrituras como fundamento para compreender o coração humano, enfrentando seus traumas emocionais e buscar transformação espiritual. Pastor, nós vamos então à nossa primeira pergunta aí. Se a humanidade possui tanto conhecimento psicológico, por que o sofrimento emocional continua crescendo? Tá, vamos começar por essa parte que você disse, possui tanto conhecimento psicológico. Isso possui tanto conhecimento psicológico que existe uma confusão dentro da própria psicologia. Nós não falamos da psicologia, falamos de várias escolas de psicologia. Ok. E por que existem várias escolas? Porque há um conflito. E elas não são... elas não atuam de forma conjunta. Elas surgem como resposta crítica ao modelo anterior que não funcionava. Por exemplo, a escola freudiana, que ainda é muito forte ainda, principalmente com psicanálise, etc. Talvez seja mais criticado na academia. Não estou dizendo por pastores, igrejas, não. Entre eles mesmos. Okay. Eu estou aqui com um livro do Theodore Daurenbly. Na verdade, esse é o nome, é um codinome dele, né? Certo. Esse é o livro. Ele tem vários livros escritos. E esse livro é Evasivas Admiráveis, como a psicologia subverte a moralidade. E ele é um psiquiatra. Tá importante frisar isso aqui. Que já cuidou de mais de 4.000 pessoas. Trabalhou em sanatório, trabalhou com presos de alta periculariedade, presos que... considerados irreversíveis, digamos assim, no procedimento. Isso, dentro do ponto de vista psicológico, etc. E ele faz sérias críticas à psicologia, entendeu? Então, não é uma área que é isenta de crítica. Então, quando a escritura critica, eu acho que a escritura faz isso com muita autoridade. Mas eu estou dizendo que existe hoje uma confusão grande. Por exemplo, existe um livro, né, que você que está nos assistindo, você pode estar na internet e esse livro tem no Kindle, tá? De um autor chamado Alan Francis. O nome do livro é Voltando ao Normal. E quem que é o Alan Francis? Também é um psiquiatra. Ele é coordenador e participou da elaboração do DSM-4. E ele faz várias críticas, principalmente ao DSM-5. E por que o tema Voltando ao Normal? Porque o que ele percebe é que hoje o modelo, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Pastor, só para o entendimento dos nossos ouvintes, o que é o DSM? Tá, o DSM, a gente usando mais popularmente, é como se fosse a Bíblia da psicologia e da psiquiatria. Eles coletam todas as informações acerca dos vários transtornos, né? E eles dão os nomes, isso. É um catálogo
um descritivo, tá? Ok, sim, Que usado muito por psicólogos, psiquiatras, para ok. entender os vários transtornos. E é transtornos que não acaba mais. Bem, é só para que os nossos ouvintes também entendam, os internautas, que o nosso pastor Carlos, é conselheiro bíblico, formado para isso. Então, é em virtude disso que ele está aqui respondendo esses questionamentos sobre o aconselhamento bíblico, que nós vamos ver que em alguns momentos, ou talvez completamente, está aí do lado contrário, digamos assim, ao que a psicologia traz. É possível, pastor, curar completamente um coração sem tratar a sua condição espiritual? Não. O que geralmente acontece são trocas de ídolos, né? Você deixa um ídolo e pega outro, né? Porque o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E a única forma de haver uma transformação profunda se substitui o ídolo pela presença plena do nosso Redentor. É, Só abrir um parênteses aqui, não sei se vai sair alguma pergunta. Eu não estou dizendo que não existe nada de bom na psicologia. Joia, Não é isso. sim, O que eu estou dizendo é que, em relação à escritura, na escritura nós temos tudo o que precisa para tratar a alma humana. A psicologia tenta com as suas ferramentas, com as suas técnicas, com seus pressupostos. Quando o aconselhamento bíblico faz alguma crítica, ele o faz em virtude daquilo que é incompatível com a escritura, tá? E aquilo que é incompatível com a escritura, seja o que for, ele vai ser passível de crítica. Isso é normal. Agora, lembra que eu iniciei dizendo que existe uma crítica constante entre eles mesmos, né? E nem eles mesmos se entendem, né? sim. Psiquiatras. Ontem, por acaso apareceu lá no Facebook da minha esposa, porque eu não tenho Facebook, eu uso dela. É, Apareceu lá um carrossel de uma terapeuta, não sei de onde, fazendo uma crítica à psicologia. Ela também não é crente, não tem nada com o cristianismo. É uma crítica que eu concordo. Ou seja, todo mundo está percebendo que não está resolvendo o problema, as pessoas continuam mais problemáticas emocionalmente, cresce dia após dia. Não estou dizendo que a culpa é da psicologia, estou dizendo que Sim. ela não está conseguindo responder aos dilemas da alma que estão crescendo cada dia mais, e ao invés de haver uma solução, existe uma criação cada vez maior de rótulos, 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 rótulos. Quando eu falei do DSM, ele já está na sua quinta versão, né? Do DSM-1 ao 5, né? Hoje ele é dessa grossura, ou seja, vai só criando, criando. Cria-se rótulos, mas pouca solução objetiva, né? Tem uma Realmente questão objetiva. preocupante. É quase igual um A, né? Não estou dizendo que eu concordo com o pressuposto do A, não. Do A é uma vez, alcoólatra, alcoólatra para sempre. Eu não creio Isso, nisso. E nenhum cristão pode crer numa coisa dessa, assim, sim. porque a Bíblia diz que Deus liberta. Mas a ideia é que a pessoa tem esse transtorno e vai viver com isso. O que ela vai aprender é como amenizar, lidar e etc. Mas não Né? solucionar ou Não resolver. é a solução resolver. A Isso, Bíblia, é lógico, a Bíblia admite que nós vamos enfrentar tentações até o último dia da nossa com vida, certeza. lutas e provações. Mas a Bíblia traz uma resposta muito mais profunda. E é fácil de entender isso. Eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade. Porque do nosso lado nós temos. E a luta chega a ser desigual, mas não posso fazer nada. Porque do nosso lado nós temos Deus, temos a oração, temos a redenção em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo, temos a adoração, temos a esperança, que a Escritura é cheia de mensagens de esperança, temos resposta para a vida após a morte. São os dilemas que as pessoas lidam. E eu creio que isso aí vai entrar bem naquilo que a gente vai perguntar aqui agora. A psicologia explica o comportamento humano, mas consegue transformar a natureza do coração? É impossível, né? Quem pode transformar a natureza do coração, o coração de alguém, isso é só Cristo, né? Eu lembro uma vez uma irmã querida, até hoje muito querida, isso lá em São Paulo. Ela chegou para mim e ela falou, pastor, ela estava fazendo um acompanhamento com um psicólogo cristão. Falou, pastor, eu descobri que eu sou irada. Foi muito engraçado, porque eu sabia que ela era irada, o marido dela sabia, todo mundo sabia.
né? Eu fiquei pensando assim, olha, você descobriu hoje, né? Mas tudo bem, eu me contive, obviamente. É, mas o ponto nem é isso. O ponto é que eu perguntei para ela, como é que a Bíblia chama esse negócio aí? Aí ela ficou assim meio sem graça. Eu falei, pensa um pouquinho e me responde. Como é que a Bíblia dá o nome que a Bíblia dá para esse negócio aí? Ela falou meio engasgada, pecado. Eu falei, pecado. Isso é o que a Bíblia fala, da ira. Sim, Eu falei, beleza. E agora eu te pergunto, é possível tratar pecado sem Cristo? possível. Aí ela ficou sem condições de me responder. Porque você não trata pecado com técnicas, Jamais não vão. entendeu? Não existe uma palavra mágica que vai redimir o seu pecado. Pecado, você precisa do Redentor, por isso que ele veio. Precisa de Cristo, não tem como. E ignorar isso é loucura. Uma vez que do coração procedem as fontes da vida, só Deus mesmo para tratar lá e E mudar. ocorrer a Agora, o que mudança, geralmente né? acontece, as pessoas trocam de ídolo. É, Ele deixa esse ídolo, que dá mais trabalho, e pega um outro ídolo. É, o cara, ele não fazia nada, agora ele vai para academia. Beleza. Aí pensa, melhorou. Sim, a academia virou o ídolo dele. Ele trocou de ídolo. entendi. Eu não vivo mais sem academia. Eu não consigo nem dormir se eu não fizer exercício. Bem, então virou um ídolo. Está dominando seu Certamente. coração. Por que que tantas pessoas, então, permanecem em terapia sem experimentar a verdadeira liberdade? Permanecem anos, né? Porque tem gente que faz anos, tem anos fazendo a terapia e Mas está falando de um cristão? as coisas não acontecem. De um modo geral, porque o aconselhamento bíblico, eu acho que é importante nós frisarmos isso. O aconselhamento bíblico é para aquela pessoa que já passou pelo processo de transformação. O não crente, aquele que não foi convertido, ele pode ir para o aconselhamento bíblico, mas ele só vai ter a eficácia se no processo ele se converter. Passar por um discipulado, no caso. Seria Primeira conversão, na né? conversão E aí e depois o o discipulado. discipulado. Por exemplo, a gente já teve bastante experiência assim com o adolescente. Às vezes o adolescente tem muitas crises, mas essas crises elas se resolvem com o discipulado, né? Ele entendeu sobre quem é Deus, sobre ele, sobre o seu coração, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a orar, coisas básicas da vida que às vezes ele não faz. E às vezes já tive vários casos assim. E ele então melhorou, só fazendo um discipulado, aprendendo a ser um cristão bíblico e entendendo as implicações disso. Estou dizendo que todos os casos vão ser assim. O aconselhamento bíblico ele é um aliado do discipulado, né? Às vezes tem questões mais profundas, às vezes algum trauma, algum abuso, Sim. algumas coisas mais profundas vão precisar gastar tempo. Mas mesmo isso, há na Escritura a resposta, né? Não é uma coisa simples, é lógico. Mas a Bíblia não diz que é simples, mas a Bíblia diz que é possível tratar, né? A sabedoria, diz o texto de Colossenses, que está em Cristo, ela está oculta em Cristo. Mas precisa você cavar e você vai encontrá-la. No caso, para essa pergunta, a resposta para o não cristão seria o fato da ausência da presença de Deus. Não só. Por quê? Lembra que eu te falei? Às vezes, pensa num crente, pensar num crente. Ok. Usar Isso, aponte porque, os dois lados aí porque para senão nós. Vai parecer que o crente não tem problema emocional. O que não é fato. Então, assim, eu me converti e não tenho mais problema emocional. Não. Por que que não? Porque nós ainda estamos num processo, nós ainda temos a natureza Até pecaminosa. Jesus. Agora, quando nós falamos, e essa é onde gera confusão, né? E eu espero que você que está me ouvindo, que se não ficar claro, você me manda uma mensagem depois que eu te explico. Porque eu percebo que aí mora a confusão. Quando nós falamos que a redenção completa só dará no final, e por isso eu luto com problemas emocionais, eu não estou dizendo que depressão, por exemplo, é um pecado escondido. Não, não é um pecado escondido. Tá? Pode ser? Pode. Mas toda? Não Não. necessariamente. Então, todo transtorno mental é um pecado escondido? Não. São as formas como eu tenho respondido aos problemas da vida. Inclusive, há uma linda psicologia que crê assim, apesar dela não crer na escritura, mas ela crê assim, e eu concordo. Concordo porque eu acho que ela está próxima da escritura. A terapia cognitivo comportamental, por exemplo, ela crê que as pessoas
as emoções que as pessoas, os distúrbios emocionais têm a ver com crenças falsas. E eu concordo com essa perspectiva. O problema é que eles não apresentam a crença verdadeira, né? Porque a crença verdadeira está na Escritura. Mas, então, às vezes, o problema que a pessoa está enfrentando não é porque ela não conhece Cristo, é porque ela não está conseguindo responder biblicamente a alguma situação. Eu sempre uso duas expressões, né? Agir e reagir. Agir é o que eu tenho que fazer, reagir é quando alguém faz algo para mim. Porque a vida, há momentos que eu preciso agir. E Sim. aí eu paraliso somente quando eu estou com ansiedade. E não faço, tenho que fazer. E há momentos que eu preciso reagir, que é quando eu recebo a pancada. Aí eu preciso reagir. E eu sempre vou reagir. Só que às vezes eu vou reagir de forma pecaminosa. Então, agir e reagir biblicamente. Esse é o segredo. Só que observe, é mais fácil falar do que fazer. Por isso, o aconselhamento bíblico é segurar na mão da pessoa e ajudá-la a fazer. Você pode até apresentar o conceito, mas às vezes ela sabe, tem quantas pessoas, você que está me ouvindo sabe disso. Quantos de nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não conseguimos fazer. E para mim aí é um detalhe fundamental. Se eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, então eu preciso de força. Eu preciso do poder do Espírito Santo para me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. E ele só começa quando eu admito que eu não consigo. Bem, o que Jesus oferecia às pessoas que hoje nós chamaríamos de traumatizadas? Primeiro, Jesus é chamado na Bíblia maravilhoso Conselheiro. Tá? Não podemos esquecer desse detalhe importante. Bem, o que Jesus sempre fez na Escritura, quando você lê os Evangelhos, duas coisas muito importantes. Primeiro, confronto. Né? Jesus confrontava as pessoas com a verdade. A Bíblia faz isso. E segundo, trazer esperança. Porque o trauma, de certa forma, ele tira a esperança da pessoa. Então, ele sofreu algo terrível e aquilo bloqueia ele de agir e de reagir. Muita, mas muita coisa na nossa vida tem a ver com falta de esperança. Por isso que existe a psicologia positivista, tá? Que eles vão trabalhar sempre com essas, porque eles entenderam que o ser humano precisa ter uma visão positiva, esperança. Existe verdade nisso? Existe verdade. É toda verdade? Não, não é toda verdade, mas existe verdade, existe. Né? Nós precisamos de esperança. Agora, a verdadeira esperança nós encontramos no Evangelho, né? Então, as pessoas precisam de esperança. Quando alguém está com depressão, você pode ter certeza que ele perdeu a esperança. Quando alguém está profundamente abatido, ele está sem... Agora, quando alguém está com esperança, aí é o que Paulo fala em Filipenses, ele está pronto para viver e pronto para morrer. Não é à toa, pastor, né, que nós temos ouvido falar sempre sobre a depressão como a noite escura da alma, né? A noite escura da alma. Quer dizer, está tudo realmente fechado, eu não tenho saída, não dá, né? Não consigo ver luz. E Jesus vem e traz isso que nós precisamos, né? Que todo ser humano precisa. Estamos ensinando as pessoas a administrar seus traumas ou a vencê-los em Cristo? Ou as duas coisas caminham juntas? Administrar o trauma, essa é um conceito muito comum hoje no mundo, né? Às vezes eles usam termos de administrar suas emoções. Essa ideia é a ideia de conviver com elas, né? Tipo assim, eu não consigo vencer o meu inimigo, então eu aprendo a conviver com ele, né? Essa não é uma proposta bíblica. A proposta bíblica é vencê-lo, né? É vencê-lo em Cristo Jesus. Agora, nós não estamos dizendo que todas serão vencidas aqui na Terra, porque algumas lutas que nós enfrentamos, elas são necessárias dentro do plano de Deus. Eu não sei se eu poderia colocar aqui, lembrar o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o espinho na carne? Sim, nós não sabemos que espinho era esse, então a questão é alguma coisa que o mantinha humilde, né? Alguma coisa que o mantinha com humildade. Porque o segredo da vida com Deus é a humildade. E Paulo viu coisas, experimentou coisas que poucos de nós vão ver ou vão experimentar.
E aquele espinho na carne é para que ele se mantesse humilde diante das grandes bênçãos que o Senhor deu para ele. Então eu posso dizer que eu posso passar por algum tipo de problema que não será retirado, mas pode ser mantido por Deus para que possa tratar Sim, o meu coração e esse tratamento pode ser sem prazo de validade, digamos assim? sim, com certeza. Deus conhece o nosso coração. Agora, se eu tenho esse entendimento, aí eu mesmo tendo essa luta, eu posso dizer como o apóstolo Paulo. Você observe, essa luta não me deixou aprisionada no quarto escuro. O que o apóstolo Paulo disse? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, mesmo o espinho na carne, não o privou de experimentar alegria e esperança em meio às lutas, em meio às dificuldades. Isso é sobrenatural, mas, ao mesmo tempo, é um processo. Porque eu gosto dessa expressão, eu aprendi. É um aprendizado, Processo, é um né? processo. Certamente. Bem, vamos falar um pouquinho de autoestima. Quando a autoestima se torna o centro da solução, onde fica a glória de Deus? Autoestima e baixa estima, os dois estão errados. Pode parecer que alguém que tem uma autoestima elevada, ele é alguém até elogiado. Na Bíblia não é. Por quê? Porque alguém com a estima muito elevada, é aquilo que a gente fala, isso aí não tem nem noção, né? Assim que a gente fala às vezes. Sim. Mas geralmente alguém que tem uma estima muito elevada, ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele passa por cima das pessoas, ele tem a necessidade. Quando você chega no nível de ter necessidade de qualquer coisa, você já está com problema. Ele tem a necessidade de falar, de estar na frente, de aparecer. Ele tem necessidade. Por quê? Porque ele precisa disso. E quem tem a estima baixa, ele se esconde, tem vergonha, tem medo, ele acha que é incapaz, que ele não consegue. E ele guarda no coração um monte de sentimentos ruins. Ele se deprecia, às vezes fica com raiva de Deus, porque eu sou assim, porque o outro consegue, porque eu não consigo. Fica às vezes com inveja do outro, porque o outro vai e ele não vai. Há um monte de sentimento ali dentro, complicado também. Então, tanto um quanto o outro, a Bíblia não aprova. E onde é que encontra o equilíbrio? Em Cristo. Porque em Cristo, quem tem a estima baixa, ele pode levantar sua cabeça e saber que ele é amado o suficiente, mesmo que as pessoas ao seu redor não o amem. Ele pode levantar a cabeça e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode levantar a cabeça e dizer, eu posso vencer essa luta, essa dificuldade, esse pecado, porque em Cristo há poder para me libertar disso. Então, é a resposta para quem está com a estima baixa. Quem tem a estima muito elevada, ele tem que abaixar a bola e dizer, se eu sou o que sou, porque Cristo me colocou lá. Então, se eu tenho habilidades e dons, foi dado por Deus. Eu não sou amado por causa do que eu sou amado por causa de Cristo. Eu não sou aceito por causa das minhas performances intelectuais ou por causa dos meus dons. Não, é porque Cristo me amou, me escolheu, está ao meu lado, é as bênçãos de Deus que estão comigo. Então, em Cristo, você tem o equilíbrio emocional, nem acima, nem abaixo. Então, o equilíbrio está em Cristo. Pastor, nós não vamos adentrar nesse assunto com profundidade, não, mas só dar uma passadinha aí. Falando em baixa e autoestima, nós estamos vendo a modinha atual dos adolescentes e jovens sobre farmar aura, né? Onde a ideia, até onde eu tenho ouvido até então, é que você, fazendo algum tipo de movimento, você seja admirado, aplaudido e as pessoas achem você o máximo. Então, nós estamos vendo campeonatos de farmar aura, né? Que é uma palavrinha aí usada aí pelos os que trabalham com games e essas coisas, e essa aura de você ser o cara da vez ou a menina da vez. Tudo isso parece estar apontando para essa problemática da baixa estima e da autoestima. O senhor quer comentar só um pouquinho? Não precisa entrar muito não, porque o nosso tempo também aqui não permite. Então, esse conceito de farmar aura, né? É algo novo que eu nem conhecia direito. Fui ver isso, acho que ontem, alguma coisa sobre isso. Mas não muda muito, só muda o modelo, né? Lá o pessoal, eles gostam de se apresentar, né? São vistos ou elogiados
amados por suas Performance, performances, né? Sim. Não é muito diferente daquilo que as pessoas sempre fizeram desde quando surgiu a rede social, que é ficar toda hora tirando foto, postando coisas para se engrandecer e coisas desse jeito. O nosso coração, como eu disse, ele é uma fábrica de ídolos. Então, nós queremos sempre massagear o nosso ego, e nenhum de nós estamos imunes, nenhum de nós. Independente da faixa etária, né? Eu, por exemplo, já me cobraram bastante, eu vou mudar. Preciso mudar. Sim. Mas é por causa. Mas eu vou explicar. Me cobraram bastante a me fomentar minhas redes sociais. Pastor, posta coisa, isso. Primeiro que eu não tenho muita paciência para fazer isso. Né? E não sou um cara tão tecnológico assim. Mas eu não tenho muita paciência mesmo. E segundo, que eu tenho um pouco de medo desse negócio mexer com o coração. Né? Apesar de que eu sei que a rede social é importante, e quando as pessoas me cobram é porque elas querem alguma contribuição que eu possa dar nessa área. Né? Então, e eu pensei muito sobre isso. Né? Vou começar a fomentar minhas redes sociais, mas na contribuição, pensando na contribuição. Isso. Que eu possa dar de alguma forma nesse sentido. Mas mesmo fazendo isso, eu posso começar dessa forma e no processo o meu coração sim vai descer. Então, ninguém está imune a isso. De querer farmar a aura, né? Não, ninguém está imune a isso. Tem que tomar muito cuidado. Né? O problema dos nossos adolescentes é que eles gastam tempo demais só nisso, né? Sim. E aí eu até vi alguém hoje fazendo uma crítica, falando que os meninos não aprendem o idioma, não lê mais um livro, não aprende a tocar um instrumento, porque fica preso nesse mundinho doido. Bom, vamos caminhar um pouquinho. O perdão bíblico, ele pode alcançar lugares onde a mágoa permanece por décadas? Não só pode, como deve, né? Essa é a única solução para curar a mágoa profunda do coração. E o perdão bíblico, ele tem que ser entendido que ele não tem a ver com sentimento, tem a ver com atitude e obediência ao mandado do Senhor. E uma forma fácil de entender isso na Escritura, por exemplo, quando a Bíblia manda eu amar os meus inimigos, porque tanto perdão quanto amor, e são coisas que geralmente nós usamos o seguinte discurso: isso é involuntário, entendeu? Eu não, como é que eu vou amar quem eu não amo? Ninguém manda do coração. O pessoal fala que o coração é terra que ninguém manda, né? Esse tipo de coisa. Bem, e o que é? Primeiro que não tem ninguém que entende mais de amor do que Deus. Né? Ele não só fala do conceito de amor, a Bíblia diz que ele é amor. Então, o que ele falar sobre amor, vale a pena ouvir, né? Sempre. Então, se você está interessado em experimentar um grande amor, vai ouvir o que o amor fala. Jesus é amor. E Jesus disse: eu devo amar meus inimigos. Então, como é que eu amo o inimigo? Né? Se eu amasse usando um pressuposto que se tem hoje. Se amor for sentimento, exclusivamente, não estou dizendo que não contenha sentimento, mas se amor se resume em sentimento, as palavras de Jesus não fazem sentido nenhum. Porque eu digo que eu amasse meu inimigo, isso quer dizer que ele deixou de ser meu inimigo. Né? Eu digo que se amasse o inimigo, fala, não, ele não é mais meu inimigo, eu amo. Né? Mas o que quer dizer amar o inimigo? Amar o inimigo é não pagar mal com mal. Isso é amar o inimigo. É não fazer justiça com as próprias mãos. Isso é amar o inimigo. E perdoar é a mesma coisa. A dificuldade nossa de perdoar é que nós esperamos ter um sentimento para liberar perdão. E tem uma palavra, né? Você precisa liberar perdão. Eu achei meio estranha essa palavra. Mas você precisa perdoar. Agora, perdoar também não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência. Você pode até... A esposa pode dizer isso para o marido. Fala, olha, eu não estou desejoso de te perdoar, não, mas por amor a Cristo eu vou te perdoar. Assim. E aí, pastor, vai ver com hipocrisia? Não, ela vai lutar contra o seu coração, que está com vontade de esganar ele. Ela vai lutar contra o seu coração e pagar o mal com o bem. E aí, o sentimento? Aí o sentimento vai acompanhar. O que nós fazemos é o contrário. A gente quer que o sentimento venha e depois as ações. Isso. É o contrário. A ação e o sentimento acompanham. Acompanhando. É o contrário. A ação é apesar do sentimento.
O sentimento vai vir Já atrás. É como se o sentimento estivesse correndo atrás de você. Ele vai até te alcançar. Se você perseverar na atitude. E Deus honra. Se ele mandou fazer, pode fazer, Com que certeza vai ele vai honrar. fortalecer para isso, né? Qual que é a diferença, pastor, entre conforto emocional e transformação espiritual? Deixa eu ver se eu estou entendendo essa sua pergunta. Tenta explica melhor para mim. Bom, vamos pensar aqui. Alguém chegou e de repente ele está num grande problema e alguém chega para aconselhá-lo, está ali com ele, apoia, dá palavras incríveis, mas depois tudo prossegue da mesma maneira, porque ele tem que voltar novamente, ouvir de novo as palavras novamente. Aí ele se sente aquecido, aí ele volta outra vez. O que eu já ouvi de algumas pessoas. E faz a terapia, volta, repete a mesma coisa. Volta a terapia, volta, repete a mesma coisa. E parece que é só isso. E ele só fica bem naquele momento, daquele momento que ele saiu da terapia, ele está forte, está pronto. Acontece qualquer coisa externa a ele, ou mesmo ali, e ele já volta a ficar novamente naquela situação. Entendi. Bem, o conforto emocional, ele vem de uma série de questões. Primeiro, imagina quando você vai aconselhar com alguém e a pessoa fala o que você quer ouvir. Não o que você precisa ouvir. Você sai dali confortado. Nossa, que pastor. E sai daí confortado. Por quê? Porque alimentou o seu ego. Alimentou o seu ídolo. Né? Isso Então, é interessante observar. Alimentou o ídolo. Isso. Não resolveu o meu problema. Não quebrou ele. Né? Porque às vezes quebrar o ídolo, você vai sair dali chateado. Vai ficar chateado, às vezes chateado até com o conselheiro. Né? Depende da sua resposta. Lembra que eu disse? É como eu respondo, sempre. Então, o conforto emocional, às vezes acontece isso. Por exemplo, um culto altamente emocionalista. Eu não estou dizendo que não deve ter emoção no culto. Tá. Fique claro isso, tá, gente? O pessoal às vezes ouve as coisas e interpreta errado. É impossível não haver emoção no culto. Não dá para ser um culto sem emoção. Ou você sai dali alegre, animado ou triste. Porque o pecado às vezes te afeta. Mas o culto emocionalista é aquele culto onde é promovido um emocionalismo. Vamos supor, as músicas de fundo. O pastor começa a falar, põe a música de fundo, ele muda a voz e tal. E as pessoas choram, se emocionam. Isso aí é um conforto emocionalista. Elas vão sair da igreja emocionada, vão falar, nossa, que mensagem, que pastor, etc. Aí se alguém pergunta, mas o que foi que mexeu com você? Eu não sei, mas é um mistério. E foi uma bênção. Não há nem explicação, né? Não há explicação, é um mistério. Né? Aí na segunda-feira o mistério é revelado, ela não mudou, ela continua do mesmo jeito. Ou seja, essa é uma outra maneira. Agora, quando há um confronto bíblico e aquilo muda o seu coração, geralmente assim, se você está com algum problema de pecado, falta de perdão, não está não tá amando como deveria amar, algum pecado escondido, e a palavra vem, você sai dali triste. Mas, eu vou dizer, quando ela vem, que quebrando, você sai dali triste, pensativo, fala, tem que mudar minha vida, tem que transformar. Às vezes, quando você está abatido, desanimado, e uma palavra traz esperança. Não, olha, em Cristo você pode, o Senhor está ao seu lado, Ele enxuga suas lágrimas, etc. E você crê naquilo, você sai ali com esperança, você sai animado. Mas é a verdade. E quando essas verdades, seja ela deixando você triste ou deixando você animado, todas elas vão te sustentar na semana, entendeu? Aquele que está animado, ele vai estar com força e coragem para enfrentar as coisas que ele precisa enfrentar naquela semana. Aquele que está ali quebrado, triste, ele vai na segunda-feira, não, vou mudar minha vida. Não, eu creio que é isso que Deus quer para mim. Ele vai chegar diante do Senhor, vai ter um momento de confissão de pecado, de arrependimento, de consertar coisas, talvez ir até alguém, pedir perdão para aquela pessoa que ele precisa pedir perdão, ir lá negociar a dívida que ele está devendo e está ignorando. Ou seja, ele vai ter uma reação e vai se sentir melhor ainda. Ele vai se sentir mais animado, porque ele perdoou quem precisava perdoar, negociou a dívida que precisava negociar, e vai ser dali animado, renovado. Mesmo que no primeiro momento saiu dali triste. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, é benéfica. Então, essa ideia de que todo culto tem que ser fogo, vitória, alegria, ânimo, isso é bobagem. Isso não é real, né? Eu não sou o santo dos santos.
Bem, nós estamos caminhando aí para o final. Nós vamos aqui na penúltima pergunta. Aliás, nós vamos fazer diferente hoje, pastor. Nas considerações finais, nós vamos passar esse momento de uma palavra de reflexão, certo? Para fechar dessa maneira. Então, nós vamos aí à última pergunta e, em seguida, eu já passo a palavra e o senhor pode fazer o encerramento aí no momento de reflexão, tá bom? Bem, então vamos lá. Se Jesus é chamado e é chamado, né, de maravilhoso conselheiro, por que que tantos cristãos recorrem primeiro às respostas humanas e somente depois às escrituras? Resposta curta: Curta. falta de fé. Mas, via de regra, a maioria das pessoas que vêm buscar aconselhamento, elas vieram porque já tentaram. Poucas são as pessoas que vêm primeiramente no aconselhamento. A maioria já tentou um monte de coisa, não conseguiu, aí vem para o aconselhamento. É porque elas não acreditam que Jesus é um maravilhoso conselheiro. E há muita gente que não acredita, muita. Inclusive muitos pastores que não acreditam que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Jesus pode ajudar, mas ele não é... Precisa de um acréscimozinho aí É ainda que se ele mais? fosse mesmo um maravilhoso conselheiro suficiente, a atitude e pensamento seria diferente, infelizmente. Bem, bem, nós agradecemos ao pastor por esse momento e vamos dar continuidade aí na última, num fechamento aí, sobre tudo aquilo que nós levantamos nesse programa, que é a necessidade indispensável de que nós observemos a Escritura como suficiente para a resolução das nossas dificuldades, para a solução dos transtornos mentais também. Pastor Carlos está com a palavra, dando continuidade aí para trazer a mensagem do Senhor nessa tarde especial de sábado. Ok, então vamos abrir a Bíblia, né? Eu vou ler um texto bastante conhecido, que é Romanos 12. E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 1 e versículo 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, um dado importante que nós precisamos entender na Escritura é que nós somos responsáveis diante de Deus, e Deus sempre vai nos responsabilizar da forma como nós lidamos, como nós agimos e reagimos diante dos nossos sentimentos. E observe nesse texto que Paulo chama a atenção da igreja e a responsabiliza. Primeiro ele diz: não vos conformeis com esse século. Então existe uma responsabilidade aqui para agir. Segundo ele diz: mas transformai-vos. Agora observe, ele não manda você transformar o século. Ele manda você transformar você mesmo. Porque a cada geração nós vamos enfrentar conflitos diferentes, desafios diferentes. Mas nós somos chamados a agir com responsabilidade. Transformai-vos. Agora aí você pergunta: mas o que eu preciso fazer? O próprio texto responde: pela renovação da vossa mente. Por que renovação da vossa mente? Na Escritura, mente, coração, alma é sinônimo, tá? Essa parte nossa imaterial, tá? E a mente tem a ver com o intelecto, tem a ver com aquilo que eu penso, tem a ver com aquilo que eu creio, tem a ver com cosmovisão, tem a ver com lentes, é como eu enxergo a vida, como eu enxergo o ser humano, como eu enxergo a realidade, tem a ver com esperança. Então, mente tem a ver com tudo isso. Então, a renovação da mente tem a ver com renovação da fé, é uma renovação interior, renovação do coração, é uma mudança profunda que deve e pode ser feita na vida da pessoa. Então, a transformação da mente tem a ver com uma transformação das crenças que há no seu coração. Nós somos movidos por crença. Tudo que você faz tem a ver com crença, tudo. Tudo. Não existe neutralidade nesse campo, tá? Alguém diz: não, mas eu não sou religioso, eu não mexo com crença. Mexe, você acabou de acreditar
numa mentira, né? Você diz que não existe Deus. Você acabou de acreditar. Para você, essa é uma crença. Tudo na vida tem a ver com crença. E as crenças, elas estão intimamente ligadas com os nossos sentimentos, tá? Como eu disse, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da psicologia, ela trabalha justamente com isso, tá? Que se as pessoas mudarem as suas crenças, vão mudar os seus sentimentos. Isso é um princípio que nós concordamos, é bíblico isso aí. E por isso que Paulo diz que eu preciso me transformar renovando a minha mente. Então, a transformação, ela acontece quando as minhas crenças são mudadas e transformadas. É assim que começa a transformação. Quando as crenças falsas são desfeitas, quando as mentiras de Satanás são abandonadas, então a crença verdadeira começa a tomar lugar, então a esperança, a alegria começa a inundar o meu coração. Observe que o texto diz que isso é importante para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é isso que Deus espera de nós. Lembra do texto do Salmo 19, versículo 7, quando ele fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma? A lei do Senhor é poderosa para restaurar a nossa alma. E de que forma que ela faz isso? Produzindo crenças verdadeiras em nós. Lembra que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, a lei sagrada acompanhada da fé, ou fortalecida pela verdade que a própria lei nos ensina, ela vai restaurando o coração e restaurando a alma. Lembra de Filipenses, quando ele fala para não andar ansioso, e ele então nos orienta a colocar tudo diante de Deus em oração. Existe uma promessa de uma paz que excede todo entendimento, e aí em seguida Paulo diz: e tudo que é verdadeiro, seja o que ocupa o vosso pensamento. Quando você está ansioso, deprimido, desanimado, como é que está a sua mente? Ela não para. Quantas vezes de noite você deita e não consegue dormir, que a sua mente fica a mil? É ali que é o foco da mudança. E a Escritura, ela tem poder de renovar, transformar e mudar a nossa mente, mas ela fará isso mudando as crenças profundas que precisam ser tratadas à luz da Escritura. Então, de uma forma simples, mais prática, a mudança começa quando a nossa mente é renovada ou as nossas crenças são renovadas e firmadas na verdade da palavra. Esse é o caminho seguro para a mudança dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É lógico que isso é um processo que envolve, às vezes, aconselhamento, conforme for a profundidade do problema, às vezes meses caminhando junto, mas o objetivo final dessa caminhada é transformar a pessoa pela renovação da sua mente, firmando na verdade da Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe. Essa entrevista hoje, essa conversa hoje, talvez tenha esclarecido alguma coisa, ou te colocado mais dúvidas, não sei. Mas estamos à disposição, se precisar de conversar, de orientação, estamos à disposição. Que Deus abençoe e sustente cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria
própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família.